Então, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje, que são pessoas muito especiais, que fizeram parte do nosso projeto desde o início. Hoje a gente tem 300 voluntários, mas foram escolhidos para vir aqui hoje as pessoas que realmente participam de uma forma ativa do trabalho que a gente faz lá. E que são pessoas que o Paulo Júnior fala muito, que a gente tem que arrumar pessoas apaixonadas. E todos que estão aqui, eu tenho certeza que são apaixonados pelo projeto e que fazem com muito carinho. O principal objetivo dessa reunião aqui hoje é a gente formar um grupo, uma identidade para o Ilumina. Por quê? Em 2017, a gente iniciou com os nossos projetos e a gente tem uma visão de aprofundar muito o projeto para 2018, 2019. Então, nós temos que criar uma unidade dos voluntários, de forma que todos nós pensemos de uma forma que realmente haja uma coesão. Porque as pessoas vão ver Cristo através de nós, de nossas atitudes, do que a gente fizer naquela população. Luz, em grego, luz é conhecimento. Então, o Ilumina, ele busca levar conhecimento para aquela população, para levar transformação, né, Rildo? Desde a primeira vez que eu conversei com o Rildo, com o pessoal da 90, eles falaram, olha, para a gente só tem sentido um projeto que haja transformação. Então, nosso objetivo realmente é levar a transformação, mas que para a gente conseguir transformação nas pessoas, a primeira transformação é dentro de nós. Então, hoje a gente está iniciando aqui uma escola dos voluntários, são só os coordenadores que foram convidados, porque a partir de nós, a gente vai adquirir conhecimento para gerar transformação nas equipes que a gente vai liderar, nos jovens, nos adolescentes. E a nossa visão é que nós vamos formar um grupo, vão ter palestras, em média, a cada 2 meses, nós vamos fazer uma palestra com um tema importante para o voluntariado, para que em 2018 a gente consiga dar início a escolas lá, que é uma novidade para o Rildo, que o Rildo me pediu muito isso. A gente já está planejando formar esse grupo coeso de coordenadores e realmente fazer as escolas de educação, de cultura, de esporte, e levar esse projeto adiante. Mas, para isso, primeiro a gente precisa de formar nosso grupo. Então, através dos projetos desse ano, nós vamos tentar formar essa coesão. A gente tem 3 desafios. Em dezembro, a gente fez o nosso último projeto e tivemos várias reuniões, eu e a Silvinha com o Paulo Júnior, para traçar os desafios para 2018. Então, os 3 principais desafios são as gestantes, que a gente vai acompanhar mensalmente, acompanhando no pré e no pós-parto, para que essas meninas, que geralmente são adolescentes, possam, após o parto, continuarem a vida, voltarem a trabalhar, a estudar, a gente ser facilitador deles, para que os seus filhos não tornem marginais. Então, amanhã eu e a Silvinha já vamos lá iniciar esse projeto. E o segundo desafio vão ser os eventos que a gente já fazia o ano passado. E esses eventos, eles são a forma da gente materializar nosso amor. Quando a gente dá a mochila, que a gente leva lá a mochila, os kits escolares, não é só ajudando na educação, mas aquele ato de você entregar um cartão para aquela criança, de você tocar naquela criança, talvez tenha sido uma das primeiras formas de amor que elas sentiram. Porque muitas daquelas crianças, a Mariana, que ficou com a parte infantil, e algumas outras pessoas relataram que elas não conseguiam sorrir, porque elas não recebem amor no dia a dia. Então, até uma forma da gente levar Cristo para elas é levando esse amor, esse toque, que vai ser nos nossos projetos. O primeiro projeto desse ano vai ser no dia 22 de abril, e vai ter a parte de saúde, cultura. A gente vai mandar para vocês, no grupo de WhatsApp, as áreas que vão ter para cada um escolher a sua coordenação, e vamos montar equipes. E essas equipes vão ter grupos separados para que a gente possa organizar, para no dia do evento ter uma coesão maior. E o terceiro grande desafio é a gente realmente despertar
o voluntariado na nossa equipe, que hoje a gente tem 300 pessoas no último evento que foram como voluntariados, mas muitos estão perdidos. E o nosso objetivo é gerar transformação não só na população, mas o maior desafio é gerar transformação nos nossos filhos, nos nossos adolescentes e em nós mesmos. Então, essa escola que vai iniciar hoje vão ser palestras falando sobre o voluntariado, sobre a importância dessa ação, para que a gente possa dar continuidade a isso com as nossas equipes. E o Paulo Júnior vai iniciar a palestra. A próxima vai ser você, viu, Rildo? O Rildo, na próxima, vai falar dos sonhos dele, de como a gente pode agir como voluntário. Ele tem uma grande experiência nessa área. Aí a gente vai fazer com o Cleneilton também. O Cleneilton, lá em Uberlândia, foi quem iniciou os projetos, tem uma grande experiência. E a nossa visão é que a gente consiga, em 2019, realmente iniciar as escolas aqui, a unidade de saúde. Então, a gente vai tentar fazer palestras bem produtivas para que a gente forme um grupo coeso. Agora eu vou passar a palavra para o nosso mestre. Muito bom, Ivana. Benção. Então, boa noite, né? A gente está aqui usando microfone, a coisa está meio formal, porque o pessoal da coordenação teve a brilhante ideia, e muito boa mesmo, de gravar. Então, vai ser gravado em vídeo, em áudio, porque esse material fica disponibilizado, se alguém quiser ouvir de novo, alguma coisa que você não anotou, não gravou direito, isso aí vai ser disponibilizado para todo mundo, tá bom? Então, por isso que a gente vai ter assim, alguma formalidade. A gente atua nesse processo, né, de engajamento com transformação desde que a gente foi alcançado pela mensagem do Evangelho de Cristo. Então, isso está entranhado na nossa vida, é a nossa convicção, é a nossa fé. Sem dúvida alguma que, até a gente estava brincando ali no hall lá, que a gente podia ter escolhido uma forma mais fácil de viver. Né? Viver uma coisa assim um pouco mais quieta, sossegada, mais tranquila, com uma rotina mais leve. Mas a gente descobriu que isso não é uma escolha. Nós não temos essa escolha, né? Então, a gente veio aqui no mundo, fomos colocados aqui por Deus para aprender a ser gente, a ser alguém parecido com Ele. A Bíblia diz que quando Deus resolveu fazer o homem, Ele quis fazer alguém parecido com Ele. E não é parecido na sua imagem, apenas, né, física. Tanto é que, será que Deus parece com quem aqui, né? Às vezes a gente prefere acreditar que Ele parece com a gente, pronto, resolve todos os nossos problemas. Mas quando Ele está falando de uma imagem, Ele não está falando de uma imagem estética. Ele está falando de uma imagem de caráter. É aquilo que nos caracteriza como efetivamente seres humanos. O que Deus estava pensando ao criar o homem? Não há nada no universo que carrega essa sublime vocação de manifestar o caráter, as características, aquilo que caracteriza Deus na sua essência, na sua identidade, nas suas virtudes. Então, essa é a nossa vocação. É uma vocação de origem. Então, essa é a nossa vocação de origem. É para isso que a gente vive. Então, o nosso propósito aqui é realmente resgatar uma consciência de identidade, natureza e propósito. Então, não é simplesmente um serviço. Então, nós vamos ter que falar muito sobre isso, nós vamos ter que conversar, insistir, porque muitas vezes a gente já está acostumado a pensar de uma determinada maneira e para ser transformado na maneira de pensar é uma tarefa muito difícil. Então, às vezes, você consegue, dependendo do grau de interesse, dependendo do tipo de interesse que a pessoa tem, um interesse particular, uma necessidade que ela tem, uma carência que ela tem, você consegue pautar o comportamento dela, mas não por muito tempo. Então, a gente consegue mudar comportamento na medida do interesse. Mas, às vezes, cessar daquele interesse, ou aquela necessidade mais imediata, a classe médica aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Então, enquanto está doendo, a pessoa ela tem uma disciplina maior em tomar medicação. Mas, a partir do momento que vão desaparecendo os sintomas, ela tem a tendência de não ter tanto rigor na disciplina
da terapia e da medicação. Então, isso é comum em todas as áreas. Essa é a nossa grande dificuldade, né, de manter uma rotina, porque a gente crê naquilo. Às vezes a gente consegue até mudar uma rotina temporariamente, dependendo do nosso grau de interesse, ou de carência, ou de necessidade, ou de urgência. E é isso que geralmente acontece. Às vezes a gente é impactado emocionalmente por uma certa realidade, e a gente é até capaz de tomar uma medida intervencionista, imediatista, urgente, ir lá e fazer alguma coisa. Mas logo a gente vai descobrindo outros interesses, outras necessidades vão ocupando a nossa vida, vão aparecendo, e logo a gente já não tem mais aquilo como prioridade. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros. Nosso empenho aqui de, primeiro, nós queremos, de fato, desenvolver alguma coisa que trabalhe a questão da transformação, então, nós vamos precisar ajudar uns aos outros a estabelecer uma rotina. Nós não vamos conseguir produzir efetiva transformação se mesmo entre nós não tivermos uma rotina. E essa rotina de pensar sobre o mesmo assunto várias vezes, repetidamente, falar sobre a mesma coisa repetidamente, até aquele ponto que aquilo se incorpora na nossa vida como efetivamente a nossa maneira de pensar e de ser. Então, por isso que a meditação é o caminho da bem-aventurança. Então, o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra, na orientação de Deus e faz isso de forma repetitiva. Então, não adianta a gente querer começar apenas pela ação se nós mesmos não estamos convencidos daquilo como valor. Quando a gente vai falar sobre a importância, a relevância, né, a significância de uma consciência de transformação, nós precisamos falar da nossa realidade brasileira. Né? O Brasil é um país muito aprazível. É um país aprazível, é um país de clima não muito agressivo, a gente não tem uma realidade, né? É uma terra em que se plantando tudo dá. Então nós temos essa coisa, a gente mora, né, meio que num jardim, nós não temos assim realidades climáticas ou até geográficas muito complicadas. Mas talvez exatamente por isso, porque a gente olha à nossa volta e vê tanta coisa agradável, a gente não se deu conta de que já fazem alguns séculos que esse país, esse jardim, vem sofrendo uma cultura de violência. O nosso país foi colonizado, essa nação foi ocupada, o desenvolvimento no Brasil se deu à custa de muita força, a força do mais forte sobre o mais fraco. Então, muitas vezes, as coisas não se deram na forma de uma conscientização. Muitas vezes, tudo aconteceu na forma de uma ocupação. E uma ocupação onde os mais empoderados vão explorando os menos empoderados. Numa situação assim, para que se mantenha o poder, para que se mantenha o controle, a desinformação trabalha a favor do poder. É por isso que às vezes a gente não entende por que no país não há tanto interesse em compartilhar a informação. Porque a informação, a cultura, o entendimento, a mudança do entendimento é libertário. Na medida em que você conhece a verdade, na medida em que sua consciência é transformada, você vai entendendo que as pessoas não podem, não têm o direito de prevalecer umas sobre as outras. Elas não precisam ser iguais. Nós nunca vamos conseguir igualdade. Nem todo mundo vai querer vestir igual, comer igual, fazer igual ou ter igual. Por mais que você ofereça condições iguais, alguém vai querer dormir numa rede e alguém vai querer dormir num colchão último tipo, king size, eletrônico, que falta voar. Isso são características, nós não vamos conseguir mudar isso. Mas essas realidades não podem ser o quê? Impostas. Para que alguém tenha alguma coisa, ele não tem que tirar do outro, ou aquele que não tem não pode se sentir prejudicado ou subtraído por aquele que tem. Então a relação tem que ser melhor, mais livre, mais solidária. E é isso que nós estamos procurando. O nosso esforço não é de uma mudança
social no sentido de produzir igualdade, mas é produzir conhecimento e relacionamento suficiente para que as relações sejam livres, para que a gente possa reduzir o índice de quê? De inimizade, de violência. Porque o Brasil ele está começando a perceber, o país está começando a perceber que ele está ficando refém do quê? Da violência. Então, quando você não tem dentro da sociedade um elemento que faça esse expurgo, essa catarse, essa vazão da violência, ela tende a se voltar, porque nós vamos produzindo um acúmulo de tensão. Por isso que algumas potências mundiais que se prevalecem do poder, quando você tem uma cultura de empoderamento, essas culturas de empoderamento elas têm que manter a guerra, porque é lá que elas vão lá e fazem essa catarse da violência. Mas quando você não tem essa catarse, por isso que um império romano, por exemplo, tinha que manter guerra, porque aí o jovem dele era estimulado a pensar de forma empoderada, aí ele tinha lá um ambiente, ele tinha a arena, ele tinha lá o Coliseu para simular suas guerras, ou então ele ia lá e fazia esse expurgo num ambiente não doméstico. Está claro isso? Agora, quando você não tem esse vazamento, isso vai vazar onde? Dentro da própria sociedade. Um dos lugares mais aparentemente paradisíacos está sofrendo agora violência. Já aconteceram na região ali do sul dos Estados Unidos, na região da Flórida, 16 atentados violentos só em 2018. A gente ficou chocado com esses 17 jovens que morreram lá, mas atentados com arma, com vítimas, já foram 8 em 6 semanas. Ou seja, uma média de um ataque como aquele, mais de um ataque como aquele por semana. Isso revela o quê? Uma cultura de empoderamento. Então, chega um ponto que a pessoa ela quer dar vazão àquilo que está fechado dentro dela. E nós estamos começando a ver isso acontecer no Brasil. Então, toda vez que há um acúmulo muito grande, qualquer tipo de acúmulo gera gradiente, ou de altura ou de pressão. Então, se a gente não gerar um fluxo regular, isso vai gerar o quê? Uma explosão, uma catástrofe. Então, o nosso país precisa se conscientizar disso. Que já fazem 500 anos que a gente convive com a cultura de quê? De violência, de escravatura, de dominação, de desigualdade, né? De privilégios não compartilhados. Então, para vocês terem uma ideia, qual o estado que vocês acham que é o estado? Qual é o estado mais desigual do país? Chuta aí um estado que você acha que seria o estado de maior desigualdade social no Brasil. O estado? Pasmem, Distrito Federal. O Distrito Federal é o estado mais desigual do Brasil. Agora eu vou te falar as 5 cidades mais desiguais do país, na ordem. As 5 cidades mais desiguais do Brasil: Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Curitiba. 4 delas estão entre as cidades de melhor qualidade de vida do Brasil. Curitiba está entre as 5 cidades mais desiguais. E é a primeira cidade com qualidade de vida no país. Então isso revela o quê? Falta de condições? Não. Falta de consciência. Insensibilidade. Porque nós vamos construindo um lugar bom para viver que não é justo, não é acessível.
Não faz sentido. A cidade com maior qualidade de vida do Brasil está entre assim. Goiânia está entre as 10 cidades com maior qualidade. Já esteve entre as 4. Goiânia já esteve entre as 4 cidades de maior qualidade de vida e é a campeã de desigualdade social no Brasil e na América Latina. E aí a gente vai vendo que a religião não corrige isso. A religião não corrige isso. Por quê? Porque a religião é uma proposta intervencionista. Acaba que muitas vezes a religião ela reforça a violência, porque ela cria uma condição privilegiada para quem merece. Então a religião começa a dizer o quê? A religião começa a dizer que o bem-estar, os recursos são privilégio de quem merece, de quem fez por merecer. Então, tanto é que as maiores expressões de violência na história da humanidade foram expressões do quê? Religiosas. O primeiro homicídio da história aconteceu por causa de um culto. Por conta de uma relação de quê? De mérito. Então, é nosso desafio refletir sobre isso. É nosso desafio resgatar entre nós o quê? Sensibilidade. E aí eu queria colocar aqui alguns termos que nós vamos estar trabalhando nessa conceituação. Então, se a gente quiser Se a gente, de fato, quiser trabalhar o conceito de transformação e não de mudança, né? Então nós estamos falando aqui numa cultura de transformação e não de mudança. Uma coisa que trabalha a questão da consciência e não da circunstância. Então, o nosso grande esforço aqui não é ter iniciativas que arrefecem imediatamente a circunstância da desigualdade, mas que alcancem a consciência das pessoas. Então, toda ação nossa, ela tem que ter cunho o quê? Toda ação nossa, ela tem que ter cunho pedagógico. E não apenas terapêutico. Então, nós vamos lá exercer uma terapia, nós vamos fazer lá um arrefecimento da condição da desigualdade, do sofrimento, mas se essa terapia não tiver cunho o quê? Pedagógico, nós estamos produzindo uma solução imediatista. Então, toda a nossa reflexão aqui tem que ser o seguinte: nós estamos conseguindo afetar a consciência do agente e do alcançado. Então, aquele que está produzindo a ação e aquele que está recebendo a ação. Então, esse grupo aqui menor, esse núcleo duro do processo aqui, é exatamente para que a gente mantenha entre nós uma discussão e uma avaliação. Para que você seja um observador. Que você não esteja lá só simplesmente gastando seu tempo, se esforçando, suando a camisa. Mas presta atenção, avalie, anota, reflete, discute. Fala, ó, eu acho que nós estamos esforçando demais, suando demais, gastando demais, mas não estamos produzindo. Ou nisso, nós estamos produzindo. Por isso que nós decidimos, juntamente lá, a conversa que nós tivemos com a Ivana e com a Silvinha, que estão capitaneando esse processo, que a gente deveria dar foco onde nós hoje temos mais engajamento e mais condições de sermos efetivos.
Então a gente vai chegar lá naquele universo lá e vai sofrer a tentação de querer resolver tudo e todos ao mesmo tempo. Calma. Nós não estamos lá para resolver os problemas. Nós não temos vocação messiânica de ir lá e resolver o problema de todo mundo. Está claro? Está claro? Nós não estamos lá para resolver. Nós estamos lá para compartilhar uma consciência, tanto em nós quanto nas pessoas, para que essa consciência relacional comece a ser geradora de soluções. Então, se aquilo que nós estamos fazendo não tem efeito pedagógico, para. Está claro isso? Então, é muito importante o diálogo entre nós. Às vezes você fala, eu não tenho tempo, eu já estou ocupado demais. Não tem problema, mas você pode contribuir intelectualmente, com a sua experiência, como formador de opinião, a sua vivência, contribua. Às vezes você não consegue ir lá no campo, você consegue vir numa reunião dessa por mês e compartilhar e trazer a sua vivência, sua percepção, faça isso. Tá bom? Então nós estamos ocupados em desenvolver o quê? Por isso a gente vai focar. Por quê? Porque a gente quer gerar um case, quer gerar uma referência que seja inspiradora para outras coisas. Então, às vezes, nós vamos atuar na área da saúde e isso vai gerar um modelo de ação, não a prática, mas um modelo de ação que inspira alguma coisa na educação, na arte, ou no que for. E vice-versa. Está claro? Alguma pergunta até aí? Bom, então, nesse sentido, se é uma transformação da consciência e não apenas uma mudança da realidade, nós precisamos saber fazer a diferença entre solidariedade, a gente tem repetido isso muito, solidariedade e filantropia. Ou seja, aqui nós temos apenas uma transferência. Aqui a gente tem só uma transferência. Opa. Ou seja, nós pegamos o recurso do que sobra e entregamos o recurso e vamos embora. Essa ação meramente filantrópica, ela só é eficiente na medida do interesse. Quando a gente acerta no interesse, a ação tem alguma eficiência. Porque ela é totalmente insensível, porque eu tenho, presta atenção, eu tenho a tendência de fazer filantropia a partir do que me sobeja, que não é necessariamente o que falta no outro. Quando eu casei, minha mãe quis fazer filantropia. Ela era preocupada com a minha condição financeira, porque eu e a Alana ralava demais. Aí o que ela teve a brilhante ideia? Toda vez que ela ia no supermercado, ela fazia uma compra para mim. E mandava entregar lá em casa. Um dia, eu falava para ela, mãe, não faz isso sem falar com ela. Eu não sou orgulhoso. Pelo contrário. Eu gosto de dar presente, receber presente. Eu não tenho o menor constrangimento de alguém lembrar de mim e querer me dar alguma coisa. Não tenho esse orgulho, essa bobagem. Eu falei para ela, mas não faça isso sem conversar comigo, só está jogando dinheiro fora. Não adiantou. Um dia eu levei ela lá em casa, abri o armário para ela. Falei assim, só está vendo aqui, ó. Aqui em casa, ninguém come isso. Eu queria que você trocasse 10 latas disso por uma. Conversa. E às vezes a gente não quer ouvir o outro. A gente pressupõe. E aí, quando você acerta, a pessoa recebe aquilo, mas ela não trata aquilo com o devido respeito. Não há respeito relacional, porque não houve sensibilidade relacional. Enquanto que na solidariedade nós temos uma transmissão.
Aí você fala assim, bom, qual que é a diferença da transferência com a transmissão? É que na transmissão nós geramos o quê? Um vínculo. Ou seja, vai e volta. Há um compartilhamento dos recursos. Então, no nosso processo aqui de solidariedade, nós reconhecemos a pessoa e não a necessidade dela. No processo filantrópico, nós reconhecemos, às vezes, a necessidade, sem reconhecer o quê? A pessoa. Então, não adianta ir lá no bairro e falar assim, está faltando escola. Não. Está faltando relacionamento. Está faltando quebrar as cadeias da solidão. Está faltando conversar, ouvir. Porque senão isso é truculento, isso é invasivo. A gente vai lá e entrega um punhado de coisa, que a pouco eles estão lá tratando aquilo com descaso, com aquilo acumulado, e não tem respeito por aquilo. Porque a própria relação foi desrespeitosa. Está claro isso? Então é muito importante que todos que estejam aqui peçam sensibilidade para Deus, dialoguem. Sejam o quê? Sejam pessoas que geram vínculos. Aprenda o nome das pessoas, o que elas pensam, o que elas fazem, o que elas estão sofrendo, conhecer a realidade delas. Então, às vezes, o nosso principal processo é que, no meio daquela festa toda, a gente comece a identificar as pessoas. Quem são os formadores de opinião? Quem avalia melhor? Quem melhor traduz a comunidade? E trazer essas pessoas para o diálogo. Então, nós já falamos lá com a Ivana, com a Silvinha. É muito importante que um dos próximos passos nossos aqui é ter alguém da comunidade nesse núcleo duro aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso era uma luta constante nossa lá. E isso é tenso. E aí eu fico tenso nessa área. Agora eu falo do meu testemunho pessoal. Porque há quantos anos nós estamos lá e a gente tem essa dificuldade de incluir as pessoas no processo. E a gente fica fazendo coisa de branco no meio dos índios. Literalmente. E as pessoas se sentem quase ofendidas com isso. Beleza? Então, um dos desafios nossos é serem esses elementos de sintonia, né? Que é a questão da solidariedade, que é reconhecer o irmão, ter olhos para a pessoa, reconhecer o outro como um semelhante, ainda que não seja um igual. Ele não é meu igual, mas é meu semelhante. E aí, para ser justo, eu tenho que ouvi-lo. Porque senão, pensando que eu estou fazendo justiça, eu estou fazendo o quê? Juízo. Eu estou decidindo por ele o que ele realmente precisa. Isso não é justiça. Isso é o quê? Juízo. Então, nós não devemos julgar as pessoas. E nem o que a gente acha que elas estão precisando mais do que a gente. Beleza? Pronto. Outra coisa é que essa questão da solidariedade é exatamente isso, né? A gente poder ter uma noção mais clara de semelhança e igualdade. Ou seja, para trabalhar um processo de transformação, nós temos que ter mais atenção para aquilo que é o subjetivo do que para aquilo que é o aparente. Então, às vezes, a gente já entra na situação tratando o quê? O aparente. Sem nenhuma sensibilidade para o quê? Para o subjetivo. Por isso que num dos trabalhos que a gente quer fazer de saúde lá, é trabalhar o subjetivo da saúde. O Brasil hoje tem um problema, nós estamos trabalhando em saúde já, a gente primeiro, como Ministério da Saúde da Terra, nós estamos fazendo trabalho de transformação social há 30 anos. Nós começamos com a área
social, que era atendimento da criança carente. Depois nós fomos para a área da educação, a gente tem uma vivência relativamente boa na área da educação. E, finalmente, tem quase 10 anos que a gente está atuando na área da saúde. A nossa avaliação na área da saúde no Brasil é que, na verdade, o Brasil tem uma boa legislação, tem uma estrutura razoável, mas não tem cultura. Então, nós temos um regimento que deveria regular a saúde, temos uma estrutura que, quando ela é entregue, quando ela chega na população, ela chega em condições... Só que não há cultura. Então, o que acontece? Aquilo que era o recurso destinado, não é só por falha, não estou aqui defendendo, porque a gente sabe o tanto de corrupção que existe e tudo mais. Então, a gente sabe da desgraça que é essa questão lá da apropriação indevida lá e da corrupção. Não é essa a questão. Mas, o que acontece? Quando a coisa é tão mal conduzida na área da cultura que os recursos se esgotam muito rapidamente, porque ele tem o quê? Ele tem uma demanda reprimida. Então, se a gente conseguisse, na área da saúde, como a gente tem conseguido lá na cidade de Uberlândia, agora Araguari, se a gente conseguir fazer uma melhor regulação do fluxo, a gente consegue trazer dignidade para o processo. Nós não vamos conseguir, às vezes, melhorar a instalação. Mas quando uma pessoa pobre, sem condição, ela vai buscar um posto de saúde ou um pronto-socorro pobre. Na verdade, ela não tem expectativa de encontrar uma estrutura do primeiro mundo. Mas a grande frustração dela é a forma indigna com que as coisas são tratadas. E parte dessa indignação é porque nós temos um engarrafamento do processo. E esse engarrafamento do processo começa com a falta de cultura do atendente e a falta de cultura do atendido. Porque, como não há espírito solidário, muitas vezes o cara vai lá para dar um plantão, o cara é formado. Eu não acredito que um bom aluno de medicina, um cara que foi lá, tirou boas notas e tal, um bom aluno de medicina ou um bom aluno de odontologia, ele não fez isso por dinheiro. Sem chance. Sem chance. Um cara que vai lá e se dedica, forma bem, aprende a fazer o ofício assim com dignidade, ele não entrou nisso por dinheiro. Só que ele não aguenta a pressão. A pressão do quê? Ele vai lá, às vezes, trabalhar lá, ele começa dando um plantão. O que acontece? Ele chega lá bem intencionado. Aí ele começa a perceber o quê? Que ele está o quê? Sozinho. Que quem está lá dentro do sistema já cansou. E aí ele começa a ouvir e fala, rapaz, você está apavorado à toa, não fica nervoso não. Você acha que você vai resolver esse problema em todo mundo? Pega mais leve. Menos. Nós temos jovens entre nós, que entraram na medicina com idealismo e começaram a entrar em processo depressivo. Por que um estudante de medicina bem qualificado entra em processo depressivo? Sabe por quê? Porque ele começa a escutar o quê? Que isso não tem o quê? Não tem conserto. Ninguém vai mudar. Aí ele começa a se sentir o quê? Sozinho. Ele não encontra espelho, ele não encontra semelhança. Os aspectos subjetivos começam a ser o quê? Corrompidos. Aí ele começa a ser corrompido no subjetivo. Porque é um acúmulo de demanda. Diante desse acúmulo de demanda, quem está ali para resolver o problema se sente sozinho. Então, olha, não se iluda. O Elias, que é o maior profeta que a humanidade já conheceu, entrou em depressão e queria morrer. Por quê? Porque depois de muito esforço, ele achou que estava o quê? Sozinho. Está claro isso? Então, o nosso grande esforço na área da saúde é quebrar essa barreira de isolamento. Trabalhar um ambiente de melhor regulação de fluxo, gerar uma cultura de saúde e não melhorar o assistencialismo na área da saúde. Antes de querer melhorar a instalação, ter um pronto-socorro, nós precisamos melhorar a cultura de quem trabalha lá dentro, ele perceber que ele não está sozinho. Então, qualquer esforço nosso, lá no bairro, e marcando presença, às vezes lá no posto de saúde, aquelas pessoas vão perceber o quê? Que elas não estão sozinhas.
E quem sabe isso não ajuda ela a resgatar o quê? Sua vocação, seu ideal. Porque muitas vezes elas foram se distanciando desse ideal por conta a gente vê isso acontecer até com o pastor. Por que muitos pastores, por que muitas pessoas vocacionadas para algum tipo de sacerdócio desistem? Por causa da estrutura? Por causa da legislação? Não, porque ele se depara com uma cultura difícil de ser vencida como? Sozinho. Então nós temos que produzir o quê? Semelhança. Trabalhar os aspectos subjetivos, os valores, tanto na cabeça da população como na cabeça de quem assiste e trabalha. Então, alguns jovens nossos que vão lá trabalhar como voluntários, a hora que eles forem para o mercado de trabalho, eles vão com outra cabeça, porque eles vão perceber que não estão o quê? Sozinhos. Que é possível ter ideais. É possível pensar em transformação. Porque eles encontraram o quê? Semelhantes. Eles não estão mais avaliando pelo aspecto o quê? Aparente. Então, um dos nossos desafios lá vai ser produzir uma cultura de regulação de fluxo. Ou seja, se nós não conseguimos atender lá na mitigação imediata, em resolver o problema imediato, então vamos regular o fluxo. O que eu chamo de regular o fluxo? Vamos ajudar na fila. Se nós tivéssemos assistência na fila, estou falando agora de um posto de saúde, de um pronto-socorro. Se nós tivéssemos uma cultura melhor na fila, tanto na parte de quem quer ser atendido como na parte de quem vai atender, boa parte dos problemas de saúde no Brasil iam sendo o quê? Arrefecidos, mas nós não temos cultura. O que acontece no Brasil? O cara tem uma dor, ele quer ir para onde? Para o PSF? Não, ele quer ir para onde? Para o pronto-socorro. Porque ele quer ter o problema dele o quê? Resolvido. Então, nós vamos trabalhar lá com 5 parturientes. 5 bebês. Mas a partir dessas 5 parturientes e 5 bebês, nós queremos conhecer a família deles. Qual é a composição familiar? Ajudar essas parturientes a entender que elas fazem parte de uma estatística. Nós temos lá, nós estamos atendendo 5 ou 6? 10. São 10, não são? Boa parte delas lá são o quê? Adolescentes. Gravidez indesejada. Então, o que a gente já se depara? Nós vamos fazer uma assistência, pegamos 10 e a gente já descobre que nós vamos tratar uma estatística. Nós não estamos tratando só um problema de saúde, nós estamos tratando um problema de cultura. Não adianta dar uma boa assistência para esses bebês nascer bem, porque nós estamos dentro de uma estatística. Mais da metade desses meninos que vão nascer são filhos de menina adolescente, que não vai poder voltar para o ambiente de trabalho. E para voltar, os filhos dessas parturientes vão ser criados por avós. Então não adianta reunir com as meninas. Tem que trazer o quê? As avós. Porque quem vai cuidar do menino não é a mãe. Isso é uma estatística. Então nós estamos tratando aspectos do quê? Subjetivos. Nós não estamos enfrentando um problema lá de gravidez de risco apenas, ou gravidez de gente pobre. Nós estamos enfrentando não uma estatística. Se é estatística, nós estamos enfrentando uma cultura. É uma forma de pensamento que está produzindo aquilo lá. Alguma pergunta até aí? Essa pessoa tem que estar sendo incluída num ambiente. Então, muita da nossa dificuldade é porque às vezes a gente tenta fazer isso sozinho. Quando você faz isso sozinho, você cria um elemento objetivo de comparação. Fica uma coisa pessoal, é você e ele. Mas quando você traz isso para um ambiente, isso vai dando para ele um paradigma de cultura. Ele vai percebendo que não é só você que pensa assim. Tem mais gente pensando dessa forma, que é o aspecto subjetivo. Então, muitos dos nossos esforços são infrutíferos, porque eu vou lá e faço aquilo sozinho, virou uma coisa pessoal. Então, ele vai sofrer também as minhas inflexões de entusiasmo. A hora que eu estou bom, está muito bom. A hora que eu estou ruim, está péssimo. Então, vai virando uma coisa pessoal. Eu tenho que trazer esse cara para dentro de um ambiente.
e ele perceber que existe mais gente pensando assim, que é o que vai quebrar o paradigma do isolamento. Então não adianta só iniciativa. Aquilo lá não pode ser uma multidão de indivíduos. Um dos nossos esforços nas nossas iniciativas lá é produzir um senso de comunidade e não de mutirão. Aquilo não é um mutirão para acabar com o problema. Não, aquilo é um esforço comunitário. A hora que acabar o problema, nós vamos arrumar um jeito de arrumar outro. Então, em último lugar, eu queria colocar aqui que é o quê? A questão da gente fazer uma diferença entre movimento e atividade. Claro. Porque a hora que você vai olhar lá, é isso. Se você pegar 10 daquele bairro e pegar 10 lá do Oiapoque ao Chuí, você vai perceber que os números são semelhantes. Porque isso no Brasil hoje é uma cultura. Não é um problema localizado, pontual. A questão da gravidez adolescente hoje no Brasil é uma cultura. E, pasmem, 20% das crianças nascidas hoje no Brasil são filhas de mães adolescentes. Nós estamos gerando uma classe social. Então é uma cultura. Não é um problema isolado. Ora, se você tem um caso de febre amarela, isso é um problema pontual. Mas se você tem uma região inteira que repete os mesmos números, isso é uma endemia. Que pode se transformar no quê? Numa epidemia. Então, hoje, gravidez solteira no Brasil é um passo para uma epidemia. É uma cultura comportamental. Em que essas crianças vão ser entregues para quem? Para a avó. Então não adianta. Não adianta ir lá falar de camisinha, não adianta ir lá falar de preservativo, porque ela já está incorporada, ela não acredita nisso. Porque se acreditasse, o problema estava resolvido. Então nós não vamos conseguir mexer nos números se a gente não afetar o quê? A cultura que está gerando esse comportamento. Essas meninas não estudam mais. Não voltam para a escola. Está vendo? Então isso vai gerando um padrão social. Que é crescente, com todo respeito. Olha para a arte hoje no Brasil. Olha para a arte hoje no Brasil, para a música e para as pessoas que estão pautando a referência da maioria da população e diga: o que é que está referendando as próximas gerações? E adianta o cara estudar numa escola de alto padrão, se depois não é música clássica que ele quer escutar? Não é porque música clássica vai produzir alguma coisa diferente na vida dele, não. Não, só estou falando dele ter, no mínimo, um paradigma de pensamento, mas não tem. E por que que as meninas da alta sociedade não estão parindo filhos na adolescência? Porque elas são melhores orientadas? Não. Porque elas têm dinheiro para abortar. Mais de 1 milhão de abortos registrados no Brasil, só na população pobre, por ano. 140 mil óbitos de meninas menores de 17 anos por conta de tentativa de aborto. Isso na onde a gente registra. Agora, por que isso não é um problema social mais grave? Porque quem tem dinheiro não está entrando na estatística. Mas é estatística, é cultura.
Gravidez adolescente hoje no Brasil não é um problema pontual. Aquilo que vocês estão vendo lá, aquilo é estatística. Se é estatística, é cultura. Deixou de ser circunstância. Nós não vamos conseguir tratar isso com iniciativas o quê? Objetivas, aparentes. Nós temos que ir lá e mexer no subjetivo. Trabalhar uma noção de quê? De movimento e não de atividade. Ou seja, nós temos que regular e gerar um fluxo regulado. Ou seja, uma forma de ação que seja contínua e sustentável. Então, por isso que não adianta apavorar e querer ir lá e fazer uma avalanche, que depois nós não damos conta de quê? De sustentar. Não adianta produzir um baita do impacto, apresentar números gigantescos e depois a gente não tem condição de manter aquilo continuadamente. Então, nós queremos trabalhar, projeto ilumina um movimento e não uma atividade. Frustração. Beleza? Então era isso que a gente queria compartilhar. Uma palavra de incentivo, de desafio e entender que nós estamos fazendo isso para as próximas gerações, é para os nossos filhos. Respondendo a pergunta que eu fiz para o Eisen e para o Éder e para você. Por quê? Porque tem vezes que eu me pergunto, por quê? Que eu não escolhi ser um pastor que pregava as 4 leis espirituais, nada contra, porque eu já fiz isso. Mas eu podia ter me contentado e ficar daquele jeito. Eu lá pregava o plano de salvação básico, as 4 leis espirituais, doutrina fundamental da queda, da regeneração, da redenção, sobre céu e inferno, escatologia, se Jesus volta antes ou depois do arrebatamento. Montava uma estrutura em que a gente contratava meia dúzia de meninas muito bem formadas, com diploma de Instituto Bíblico, para dar uma aula maravilhosa para as nossas crianças e resolver o problema para ninguém reclamar e ter o trem redondinho. Do jeito que todo crente que dá oferta gosta. Para quê essa forma trabalhosa? Mais difícil, de querer envolver todo mundo, de gerar um desconforto, de incansavelmente querer que as pessoas se envolvam. Sabe por quê? Vou responder essa pergunta. Pelos nossos filhos. Só por isso. E pelos filhos dos nossos filhos. É só por isso. Para que eles não sejam desumanizados. Para que eles não continuem tendo da vida uma percepção de poder apenas. Para que eles não comecem a achar que se eles tiverem um poder, vai estar tudo resolvido. Porque, principalmente para nós aqui, quanto mais poder eles tiverem, mais invejados, mais cobiçados, mais assediados eles vão ser. E às vezes a última coisa que eles vão pensar é que são responsáveis por alguma coisa, porque eles teriam o direito de viver a vida que querem. Então é pelos nossos filhos. Para que eles estejam conosco. Eu quero terminar dando um testemunho para vocês. O Reino Unido fez uma pesquisa entre jovens até 30 e poucos anos. E descobriu o seguinte, que 90% da população até 30 e poucos anos quer Deus. Eles continuam querendo Deus. A prova está aí, que o povo continua procurando algum tipo de religião. 95% não querem a igreja. Continuam querendo Deus, mas estão desapontados com a igreja. E nas sociedades mais, abriram uma campanha no Reino Unido, que uma das coisas mais elevadas que a gente tem no Reino Unido é o padrão educacional, padrão de saúde, segurança e tudo mais. Mas o que eles descobriram? Que os jovens estavam perdendo a motivação. Porque tudo que ele queria ter na vida, ele tinha.
Ele tinha o tênis que ele queria, então, eu queria um tênis tal, computador tal, telefone tal. Estava ao alcance das mãos. Essas pessoas começaram a ficar vazias de significado. Então existem programas hoje. Não estou falando aqui, está vendo? Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de um mundo que está percebendo o vazio da espiritualidade. Isso aqui não é uma reunião religiosa. Isso aqui são irmãos que compartilham fé, querendo ser transformado o quê? Na consciência. Porque agora, hoje, existem programas para levar esses jovens abastados da Inglaterra, da Irlanda, do país de Gales, para países carentes, só para eles perceberem a vida numa outra ótica, para devolver para eles um pouco de sensibilidade. Certo? Iniciativa governamental. Não é a igreja que está fazendo isso, não. É o desespero das pessoas. Então, sabe para que nós estamos nesse esforço aqui? Pelos nossos filhos. Não é pelos nossos filhos no sentido, os filhos da minha casa. Não, é para as próximas gerações. É para os jovens que estão vindo aí. Eu não estou preocupado com a população de 50 anos. Com mais 20 e poucos, passa e deu. O que nós sabemos até os 50, bem ou mal, é suficiente para terminar. Eu estou pensando, quem está com 20 e poucos, 20 anos, 17, 14, essa menina de 15, 16 anos, que agora está abdicando da dádiva da maternidade, porque percebeu isso da pior forma possível, de maneira acidental. Beleza? Muito bom. Está aí. Estamos dando esse passo aí no sentido de construir um movimento. E aí nós estamos contando com o apoio, com o empenho de todo mundo. Tá bom? Nesse sentido assim, de que quem está aqui entenda isso, participe, não seja um crítico distante, não é, eles fizeram isso. Não, nós podemos fazer assim. Então, toda vez que você identificar um problema, eu digo o seguinte, aquele que identificou o problema é o responsável imediato dele. Tá bom? Beleza. Como isso aqui é um ambiente onde a gente conhece todo mundo, nesse contexto aqui, nós podemos usar das nossas práticas sem nenhum constrangimento. Se fosse, às vezes, num outro ambiente, a gente, às vezes, trataria isso assim, com um pouco mais de recato. Nós vamos terminar com oração aqui, tá bom? Maravilha. Eu estou terminando, assim, sem a sua autorização. É isso mesmo? Já encerramos ou você tem mais alguma coisa para falar? Tudo certo? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Ou perguntar, ou falar. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Somos a tua família, somos os teus filhos. E o Senhor nos fez em Cristo para sermos a semelhança do Senhor. Para que quando as pessoas olharem para nós, vejam o Senhor. Vejam o teu caráter, o teu amor. E se alguém já podia ter desistido desse mundo, é o Senhor. Se alguém já podia ter dito chega, se alguém podia estar cuidando da própria vida nesse exato momento, era o Senhor. E o Senhor continua olhando para nós, com olhos de misericórdia, de bondade, de esperança, de misericórdia. E é isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos continuar cheios de esperança, cheios de fé, cheios de amor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Uma boa noite.